E aí, meu pessoal? E aí, São Paulino? Como é que vocês viram a partida? Gostaram do jogo? Né? Sentiram que o time está preparado aí para enfrentar um caminho de vitórias e correr para a conquista do campeonato? Qual foi a percepção de vocês? No ar, São Paulo Raiz com Rony Altieri, agradecendo mais uma vez os mais de 800 inscritos no canal, né? Canal de um mês e pouco, um mês e meio, que tem tido a aceitação de vocês e a gente agradece muito. E se tiver que criticar também, manda bala aí nos comentários para a gente poder cada vez fazer um programa melhor. Tá bom, gente? Chegando agora do Morumbi, cara. Chegando agora do Morumbi, como muitos de vocês aí, né? E o que eu falo a respeito do jogo, gente? Eu falo alguma coisa que é para agradar, que é para deixar a gente mais esperançoso ou não, né? Ou eu vou na veia, ou eu vou fundo, né, naquilo que realmente eu vi. Cara, vocês me conhecem, né? Eu vou fundo naquele que realmente eu vi e não gostei. E não gostei, cara. Não adianta. Eu vou separar de duas maneiras a partida de hoje, tá certo? Os 3 pontos conseguidos, fantástico, nota 10, ok, estamos lá na briga, estamos lá em cima, estamos no bolo dos times, né? No começo do campeonato, enfim. Uma coisa é essa. A outra coisa é aquilo que eu vi dentro de campo e que me preocupa para a sequência do campeonato, né? Claro, vocês podem, a gente pode, né? Nós podemos abordar qualquer coisa aqui no sentido de dizer, o time está sendo montado, o time está sendo ajustado. Você pode falar o que for, a gente pode falar o que for. Dentro de campo, a equipe não tem mostrado futebol. Eu não tenho visto o futebol que eu gostaria de ver na equipe. Sim, é a 4ª vitória consecutiva. Repito, fantástico, parabéns, ótimo, né? 12 pontos em 4 jogos, meu Deus, que legal, que sequência boa, admirável e tudo mais que eu possa falar. O que nós estamos jogando? Essa é a pergunta. O que nós estamos jogando é o suficiente para a gente continuar no campeonato, né? Na ponta, lá em cima, entre os primeiros e ser campeão brasileiro? Tem uma diferença aí, basicamente, no objetivo, né? Conversando com alguns amigos hoje lá no caminho do Morumbi, nas resenhas que a gente faz, meu irmão Fernando Benincasa, é o pessoal que a gente encontra lá. O pessoal, muita gente fala pra mim, fala, Rony, se ficar entre os 6 primeiros, beleza, vaga na Libertadores. Se o time, né, pontuar, ficar lá em cima no grupo, legal, tá disputando o campeonato. Então assim, cara, eu não consigo, velho, eu não consigo disputar um campeonato na altura que está esse campeonato, com o elenco que eu tenho, disputando única e exclusivamente o Campeonato Brasileiro. Eu não consigo pensar em outra coisa que não seja título. Entendeu? Né? Então assim, eu não consigo pensar, sendo São Paulino, né, acreditando demais ainda que as coisas possam melhorar pra gente, eu não consigo imaginar outra coisa, eu não consigo objetivar outra coisa que não seja o título, né? Talvez eu esteja potencializando aí a capacidade que o São Paulo tem, não sei, mas eu imagino por todos os aspectos que o São Paulo tem que disputar esse título, né? Tem que ir atrás do título. Porém, o que me preocupa é o futebol jogado. Vamos pro jogo? Vamos pro jogo, vamos lá. Mais ou menos nós fizemos um pré-jogo hoje aqui no YouTube também, falando da possibilidade do time entrar jogando, né? A surpresa foi o Lisieiro, de volante, que eu não esperava. Inclusive dentro de campo, conversando com meu irmão Fernando Benincasa. Rapaz, quem é esse garoto aí, magrinho, fininho, canhoto, que está aí, é o Lisieiro, que acabou sendo uma surpresa tremenda, né? Pelo menos para mim, para entrar nessa partida, né? O São Paulo que começou com o Juan Fran na direita, com o Anderson Martins na zaga, na formação ali mais tradicional, com o Dani Alves jogando na meia, na armação, né? Com Antony, Raniel e Everton. Enfim, essa foi a melhor maneira que o Cuca encontrou para colocar o São Paulo em campo. Ótimo, perfeito, começamos os 5 primeiros minutos até interessantes, né? O São Paulo trocando bem a bola, o São Paulo parecia que dominava a partida, mas assim, passou os 5 minutos, a gente cai naquela mesmice. A gente cai naquele futebol que não empolga, aquele futebol que não anda, aquele futebol que não produz, né?
Eu gostaria que vocês me dissessem, por exemplo, durante a partida inteira, qual grande defesa fez o goleiro do Ceará. Eu não vi basicamente defesa nenhuma. Eu vi o Volpi operar um milagre no primeiro tempo, por exemplo, uma defesa sensacional, né? Mas não vi o goleiro do Ceará ser muito empenhado. E aí eu faço aquele questionamento, né? O São Paulo treina uma semana, vai jogar na sua casa, tem o motivacional das estreias de Fran e das estreias do Dani Alves, bota lá quase 50 mil pessoas no Morumbi, né? Então assim, treina durante a semana inteira, todos os aspectos estão voltados a favor do São Paulo Futebol Clube. Contra o Ceará, um time limitado, um time com a 10ª posição na tabela, né? Com todas as dificuldades que os times com menos investimento têm. E o que o São Paulo faz? Pouquíssima coisa dentro de campo, né? O São Paulo não domina o primeiro tempo, né? Achei o São Paulo, assim, o São Paulo tem muita dificuldade quando os caras se fecham no meio de campo. Gente, é surpresa para alguém que o Ceará possivelmente viesse fechado para esse jogo? Sério mesmo que é surpresa para alguém? Para mim é a coisa mais natural do mundo. É surpresa que o Ceará vai fazer cera quando vai bater um escanteio, quando um jogador machuca? Gente, não é surpresa para ninguém isso, né? Isso é fato. Tá na cara que isso vai acontecer. E o Cuca, na semana de treinamento que ele tem, ele teria que preparar melhor isso, tá? Gostei da movimentação do Tietê, eu que sou um crítico do Tietê, né? Desde que ele chegou no São Paulo, parece que ele está entrando no fuso horário, parece que ele começa a entender melhor o funcionamento, a necessidade do desempenho dele no meio de campo para a coisa fluir. Só que assim, eu não estou encontrando muito mais repertório no São Paulo para vencer adversidades como essa. Nós novamente encontramos dificuldade, encontramos uma diversidade muito grande no posicionamento do Ceará, e o São Paulo roda muito a bola por seus zagueiros, por seus volantes, devolve para o Volpi todos sabemos, tem uma dificuldade muito grande de sair jogando, né? Então assim, o repertório parece muito pequeno para o elenco que nós temos e para a semana de treinamento que nós temos, disputando apenas o Campeonato Brasileiro, tá certo? Então assim, o primeiro tempo o São Paulo achou o gol, né? Dani Alves acabou fazendo o gol na sua estreia, prova que tem estrela, prova que tem personalidade. Claro, existe ali uma questão de adaptação com os novos colegas, posicionamento inclusive, não cabe crítica a Dani Alves e nem vai ser feita hoje, né? Gostei muito da questão do Juan Fran. Não esperem, né, o Juan Fran pela direita ou o Juan Fran pela esquerda, sendo aquele lateral que apoia magnificamente bem, veloz, que faz cruzamentos perfeitos, nada disso. Eu acho que o Juan Fran, ele é um grande acertador da marcação, né? Ele é um cara ali, ele é um elemento muito importante para o São Paulo acertar a marcação, tá? E claro, ele desceu algumas vezes para o ataque, tentou fazer jogadas com o Antony, né? Procurou de alguma maneira se movimentar na partida, colocando o aspecto adaptação, colocando o aspecto calor. Pro Juan Fran tava calor, pro resto já tá acostumado, né, gente? Pro Juan Fran tava calor. Mas enfim, gostei muito da partida dele, como eu gostei muito da partida de Bruno Alves. Novamente, Bruno Alves cada vez mais Oscar, né? Jogando muito bem também, muito firme na marcação. Não gostei do Anderson Martins, continuo achando o Anderson Martins inseguro, mas enfim, hoje não foi muito teste. Hoje não foi muito teste, eu quero ver quarta-feira, lá em Curitiba, como é que eles vão se sair, tá certo? Quando a gente vai pro meio, como eu já falei, gostei do Tietê, né? O Lisieiro, obviamente, parado há um tempão, tende a não aguentar a partida inteira, se movimentou bem, tá? Mas é engraçado que os volantes ali, a meia armação, eles não parecem encaixados. Eles não parecem, porque assim, uma hora o Tietê sai com a bola, uma hora o Tietê desce com a bola, ele não desce envolvido com o meio de campo. Ele não desce fazendo jogada com o meio de campo. O Lisieiro do outro lado, a mesma coisa, né? Eu acho que falta um pouco mais desse entrosamento entre eles. Eu não estou falando entrosamento de ficar jogando 20 jogos. Eu estou dizendo de posicionamento tático mesmo.
para eles poderem desenvolver um pouquinho mais, tá? O Dani Alves ali me pareceu que era perfeitamente natural, um pouco ainda perdido ali aonde exatamente ele vai ficar, vai se arrumar, aí é natural, aí faz parte do pacote. Só que assim, eu não sei se o Dani Alves vai render ali naquela posição como ele rende do lado do campo, né? Porque ele tem mais espaço para atuar do lado do campo. Ali no meio de campo mais povoado, eu não sei se ele vai ficar subaproveitado. É isso que nós vamos ter que ver para as próximas partidas e é isso uma coisa que o Cuca também vai ter que trabalhar, né? No ataque o Antony muito bem, sabe? Fazendo as jogadas, tentando os dribles, porém ele tem a deficiência do chute, né? O meu irmão Fernando Benincasa comentou algumas vezes que ele arma a jogada e depois o chute dele acaba saindo fraco. Isso é uma questão de treinamento também, isso é uma questão, né, dele fazer o fundamento do chute para ele poder ficar cada vez melhor do que ele já tem sido, né? O Raniel, infelizmente, ele luta, ele tenta, ele pula de cabeça, ele chuta, pegou um sem pulo no segundo tempo ali, muito perigoso, né? Se a fase fosse outra, talvez tivesse entrado. Mas enfim, ele é apenas esforçado, né? Possivelmente vai dar lugar ao Pato, vai dar lugar ao Pablo, enfim, quem for jogar por ali. E o Everton corre e efetivamente eu não consigo ver muita coisa de produtiva, né? Várias vezes no segundo tempo peguei no pé dele ali, né? Com relação às jogadas que ele podia partir para cima do lateral, tentar jogada ofensiva. Ele recolhe a bola, olha para trás, devolve para o Reinaldo devolver para o zagueiro e a gente recomeça todo aquele futebol de novo. Tá certo? Entraram o Luan, né? O Luan é arroz com feijão, é feijão com arroz, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu pego pouco no pé dos meninos por uma questão lógica, são meninos e estão aprendendo e estão se desenvolvendo. Há de se ter paciência com os meninos. Né? Pelo menos eu imagino dessa maneira. E o Luan, ele tem essa coisa, é 1-2, perfeito. Se ele faz arroz com feijão, que ele faça o melhor arroz com feijão que se tem para comer no momento. Né, Luan? Gostei também. Vitor Bueno, ele entra várias vezes e pouco eu vejo o Vitor Bueno mudar a atitude do time, né? Se empenhar de uma maneira que você fala, cara, é um meia inteligente de raciocínio. Ah, Rony, mas ele entra só um pouquinho, é difícil ele apresentar. Tem um monte de ar, gente. Eu só imagino o seguinte, quando você tem uma oportunidade de entrar, você tem que entrar arrebentando, velho. A tua chance ali, não adianta entrar meia boca. Meia boca tá o jogo, é por isso que você entrou, né? É mais ou menos assim que funciona. E o Elinho reapareceu depois de um longo período também e perdeu bolas bobas, né? Foi jogar lá pela direita, no começo pela esquerda, depois pela direita, perdeu alguns contra-ataques, enfim. Quem entrou acabou não transformando o time ou fazendo um efeito que talvez o Cuca imaginasse. Repito, pelos 3 pontos, pelo posicionamento do São Paulo agora no campeonato, pelas 4 vitórias consecutivas, nota 10, Cuca. Pelo que o time está jogando, pela semana de treinamento, eu realmente... né? Eu vejo aquele esquema Cuca-Cuquinha que me irrita demais. Principalmente, e repito, o São Paulo tendo uma semana de treinamento, o São Paulo disputando apenas o Campeonato Brasileiro, o São Paulo jogando na sua casa, o estádio lotado, contra o Ceará. Não pode jogar o futebolzinho que jogou hoje, tá? Agora nós vamos pegar 2 porcos espinhos aí pela frente, né? O Atlético do Paraná e depois o Vasco da Gama, fora de casa, que vai precisar ganhar de qualquer jeito do São Paulo lá em São Januário, e o Atlético do Paraná também, que vai querer tirar uma casca do São Paulo, é lógico, e aí nós vamos ver como é que se comporta o time fora de casa. Hoje não teve primeiro tempo, hoje não teve a virada do intervalo, o médico e o monstro do Morumbi, Cuca, hoje absolutamente inerte, e o São Paulo fez um segundo tempo exatamente igual, o morno, de dar sono, né, de deixar a torcida naquele sol lá, realmente, né, quase dormindo na arquibancada, por força da fraca apresentação do São Paulo. Vejam bem, isso foi o que eu, Rony Altieri, vi do jogo, né? Claro, você aí no comentário também, por gentileza, coloque, por gentileza, escreva aí, dê a sua opinião a respeito da partida de hoje. No demais, legal, maravilha, 3 pontos, tamo na luta, vamos em frente, eu quero o título, gente.
Eu não estou contente com vaga para Libertadores. Eu não posso, eu sou torcedor de São Paulo. Eu não posso ficar satisfeito, eu não posso ficar contente com vaga para Libertadores, ou eu não posso ter o objetivo de entrar num campeonato pensando em só vaga para Libertadores com o elenco que eu tenho. Com o elenco que eu tenho, disputando apenas, repito, desculpe aí a insistência, só o Campeonato Brasileiro para disputar. Tá certo? Portanto, eu estou esperando muito mais do São Paulo nesse meio de semana, como eu estou esperando muito mais do São Paulo no final de semana. É assim que tem que ser, é assim que a torcida tricolor pede e exige do comportamento do seu time, né? Daniel, seja feliz no São Paulo. Juan Fran, seja feliz no São Paulo. E que todo o elenco personalize, que todo o elenco se capacite, né? Para realmente seguir essa linha de vitórias e nos levar ao título no final do ano. Reinaldo, de capitão, meu brother. Cuca, pelo amor de Deus, né? Não vamos forçar a natureza com o Reinaldo de capitão. Tá certo, gente? Tô amargo, tô azedo, pode ser um pouquinho, muito por força da preocupação que eu tenho daqui para frente com o que eu vi que está jogando São Paulo. Tá certo, gente? O meu muito obrigado a vocês, estamos juntos e avante! Tu és forte, tu és grande, São Paulo Futebol Clube. Grande abraço, pessoal!